Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná para esta aula, tema Egito Antigo, Rio Nilo. Bora lá, vou apresentar para vocês o objetivo da nossa aula. Identificar a importância e organização do calendário anual de trabalho egípcio, baseado no ritmo das águas do Rio Nilo. Nossa, no ritmo das águas do Rio Nilo. Muito bom, professor. Agora eu vou trazer para vocês umas perguntas. Você sabe onde você localiza o Egito? Que diferença tem o território do Egito atual da civilização egípcia que estamos estudando? Aqui vocês têm a imagem do globo, o que seria o país chamado Egito atual, e é mais ou menos isso que a gente traz para vocês. Podemos trabalhar com uma ideia, que é isso que esse slide está apresentando, de um Egito antigo e um Egito atual. O que teríamos aqui como condições que mostram, inclusive, a capital, né, as principais cidades, Mênfis, Tebas, na região aqui do Egito, que inclusive hoje Cairo fica muito próximo dessa localidade. Ambas se localizam no continente africano, no norte, aqui o deserto da Líbia, o que a gente podíamos chamar de deserto do Saara, né, o complexo do tamanho do deserto. Ambos, o Egito atual é um país localizado nesse nordeste da África, também geograficamente chamado de norte da África, e o sudoeste da Ásia, né? O Egito atual ele atravessa a África. O Egito antigo ele já se limitava apenas ao norte com o mar Mediterrâneo e ao sul com a Núbia. Aqui era um outro país, mais para baixo inclusive, né? Que era uma outra civilização, que era a civilização dos Cuxitas, o reino de Cuxi, o Império Cuxita. O Egito Antigo, como o professor colocou, atual Sudão, que era a região da Núbia, que é a antiga civilização Cuxita, a leste com o Mar Vermelho, né, o Mar Vermelho, e a oeste com o deserto da Líbia. Você sabia que o principal rio egípcio, o Nilo, é o segundo maior do mundo? Tadã! E qual que é o primeiro? Vamos ver se vocês acertam. Ah, eu sei, diga. É o rio Amazonas. Aê! Muito bem! Acertaram! Em extensão, o rio Amazonas é o maior, ou em comprimento, né? É o maior do mundo. O rio Nilo não fica muito atrás, não. 6.650 km. Meus amigos, se você está na capital do Paraná, em Curitiba, e for para Cascavel, mais ou menos 500 quilômetros, 550, dá para ir 6 vezes e voltar. Tamanho do Rio Nilo. Já imagina? E sobra, como diz o outro, para botar mais quase chegar em Foz do Iguaçu, né? Verdade. 6 vezes. É gigante. Ele tem algumas 7, 8 cataratas. O Rio Nilo tem quedas d'água hidrelétricas, barragens que seguram o Rio Nilo, inclusive em algumas regiões. Vamos mostrar neste vídeo, nesta aula, nesse vídeo, algumas imagens de satélite dessas barragens. A região verdinha aqui de cima, porque aqui é o Mar Mediterrâneo, é o chamado Delta do Rio Nilo. Apesar que vocês estão vendo essa imagem, mas a Terra não é de cima para baixo, não temos nenhuma posição como essa. Na verdade, a Terra é... muito bem. Ela é o quê? Oba! Muito bem! Ela é redonda. O que acontece? Se a Terra não é... significa que, na verdade, o rio não está caindo para baixo. O que está acontecendo com o Rio Nilo? Na verdade, ele passa do Sudão, a correnteza vai levar o Rio Nilo desaguar no mar Mediterrâneo. Olha que bacana. Isso é um ponto muito importante, para vocês terem ideia. Aqui, então, região mais rica, provavelmente as veias do Rio Nilo, né? Outros deságuas que saem do Rio Nilo, por isso essa região mais fertilizada, próximo do mar Mediterrâneo. A importância de compreendermos a influência de um rio em uma região desértica e, somado a isso, o árduo trabalho, mas pensa num trabalho humano compreendido para erguer uma civilização, possibilita entender a origem de uma das primeiras civilizações de destaque da história da humanidade. Não a primeira, mas uma das. Aqui essa fotografia vocês têm ideia da riqueza nas margens do Rio Nilo. Se não fosse o Rio Nilo, sem chance. Isso é verdade. A presença do Rio Nilo é fundamental numa região desértica, árida, seca, de areia,
solo infértil para desenvolver uma das primeiras civilizações. No entanto, ela não é a única ou o único critério, ele não é um que determina a presença humana na região. Ela ajuda, ela possibilita, mas se não fosse o trabalho humano, nada disso seria possível. Isso é muito importante colocarmos. O Egito e o Rio Nilo, esse aqui é o cais de Ombo, no Rio Nilo, no Egito também. Até hoje ele é um dos principais transportes, é um caminho fluvial de transporte na região. Os egípcios utilizam muito, como vocês podem ver, inclusive, as grandes embarcações aqui. O Rio Nilo, como o professor Roberto colocou, é o maior rio da África, segundo maior rio do mundo, e só perdeu para o rio Amazonas aqui no Brasil. 6.650 quilômetros de comprimento, de extensão. É terra, gente. É terra não, é água. Região de Luxor, também no Egito. Vejam a paisagem extremamente desértica, montanhosa, com o Rio Nilo gigante, né? Uma coisa magnífica. E claro, né? Vida humana sempre próximo disso. Copie seu caderno e responda. Onde fica localizado o Egito? Dado de presente, uma dádiva desta aula. Daqui a pouquinho vocês vão entender a piada e também a pergunta. Bora lá. Voltei! Falei que vocês iam entender a piada e a atividade. A pergunta está aqui. A resposta é: o Egito atual é um país localizado entre o Nordeste da África e o Sudoeste da Ásia. Porém, o Egito Antigo limitava-se ao norte com o Mar Mediterrâneo, ao sul com a Núbia, atual Sudão, com a civilização antiga, os Cuxitas, a leste com o Mar Vermelho e a oeste com o deserto da Líbia. E a piada, como nós vamos entender? Porque no século V, 500 anos antes de Cristo, tinha um grego chamado Heródoto, metido a ser aventureiro, entrou para a história como o pai da história. Como assim o pai da história? É um jargão que usamos para dizer quando surgiu alguma coisa, né? O pai da medicina, Hipócrates, né? O juramento de Hipócrates. O pai da história, Heródoto. Aí ele fazendo uma viagem, saiu lá de Atenas, conheceu um monte de regiões, né? Passou ali por o Egito, olhou aquilo tudo, olhou aquelas pirâmides, e ele sempre anotando. Por isso que é história, né? A palavra história, inclusive, né? A ideia do saber, do tempo. E por isso ele entrou para a história como o pai da história. Do trocadilho, desculpa o trocadilho. E ele vai e me lasca uma das famosas pérolas da história, quando disse: o Egito é uma dádiva do Rio Nilo. Dádiva é presente.
Quando ele disse isso, ele queria dizer o seguinte: se não fosse o Egito, essa galera aí nunca teriam desenvolvido isso, essas maravilhosas pirâmides, esses palácios do faraó, essas agriculturas extraordinárias. Se não fosse o Rio Nilo, capaz, eles nem estariam aqui. Veja bem, concordo com o nosso pai da história. O Heródoto foi muito feliz nas suas viagens, mas foi infeliz. Subestimou os egípcios e menosprezou o trabalho árduo nas margens do Rio Nilo, com agricultura, com conhecimento tecnológico que os egípcios desenvolveram para dominar um poderoso rio, como vocês acabaram de ver, gigante, que quando vem as cheias, quando vem as chuvas, ele sobe, a vazão dele, passa as margens, alaga e é um caos. Tem uma frase famosa do historiador Jaime Pinhas, que ele fala o seguinte: do caos à cidade. Primeiro que os egípcios tiveram que aprender a dominar o caos. Essas enchentes que vinham e arrastavam tudo. Não por acaso, até alguns anos atrás, década de 90, minha região metropolitana de Curitiba, sofri muito, né, com alagamentos. São José dos Pinhais também tem alguns pontos históricos ali de problemas de alagamento. Região de Pinhais, Piraquara, regiões que sofreram com alagamentos, porque desenvolvemos uma cidade nas margens próximos, ou melhor, dentro praticamente, né, englobando os rios, Rio Iraí, aquelas regiões ali que nós temos. Não foi diferente com os egípcios, que tiveram que aprender a dominar o caos, assim como nós atualmente, com o trabalho público, com o setor público, com os governos, que aprenderam a fazer o desassoreamento, a aumentar o leito do rio, a aumentar as margens, com barragens, inclusive. Temos o caso, né, ali da minha região, do Rio Iraí, que foi deslocado para que o sistema fosse aproveitado melhor para o consumo de água, né, do tratamento. Então eles deslocaram o Rio Iraí, o que só isso praticamente já eliminou os problemas de alagamentos da região ali onde eu moro. Então tudo isso é um trabalho humano, com tecnologias, para que nós possamos viver ali, com o nosso bairro, né, para que não tenhamos problemas com alagamento. Não era diferente no Egito Antigo. Os egípcios tiveram que aprender não só a plantar, a dominar o Rio Nilo, a construir barragens, a construir, inclusive, diques, canais de irrigação, para que quando o rio transbordasse, ele levasse essa água para os canais, valetas, e fossem levados para outros reservatórios de água, porque é Egito, meus amigos, é norte da África, e o Rio Nilo nem todo ano ele estava cheio, pelo contrário. E alguns períodos do mês mais seco, chega em alguns locais, não todo o Rio Nilo, ele seca, exatamente. Então, para ter água todo ano, o homem precisou aprender, inclusive, a fazer reservatórios de água. Isso foi fundamental para desenvolver. E o Heródoto esqueceu, menosprezou o trabalho humano nessa região. Isso é muito importante colocarmos. Sim, o Rio Nilo é uma dádiva. Não é somente uma dádiva. O trabalho humano foi fundamental para surgir uma das primeiras civilizações da história da antiguidade. Surgimento das cidades, contenção de cheias, o caos, redirecionamento da destruição. Você tem que redirecionar, pegar essas enchentes e aproveitar elas. Não vai só, joga na areia ali. Não, você tem que aproveitar isso. Pegar essas enchentes e transformar em quê? Reservatórios de água. Claro, porque você precisa de água todo ano. E, inclusive, reservatório, tira do Rio Nilo, canal de irrigação, cria um reservatório de água, um tanque. E desenvolve outros pequenos microcanais que levam para outras agriculturas. Galera, isso é conhecimento impressionante. Shadurf, os egípcios ali junto com os cuxitas. Pode pesquisar aí, quem tem condições, quem tem acesso, pesquisa aí. Shadurf, S-H-A... Durf, D-U-R-F, Shadurf, o que é isso, professor? Os egípcios inventaram um negócio muito legal. Pegavam duas madeiras, um reto, outra madeira assim, enrola ali num cipó, uma ponta de pedra de um lado para dar o contrapeso e na outra um balde. E aí ele pegava ali com a água do Rio Nilo para se aproveitar. Tudo isso é conhecimento, tecnologia da antiguidade, que os egípcios tiveram que desenvolver. Esses grupos humanos precisaram aprender a modificar a natureza. Eu acho riquíssimo essa imagem que o professor Roberto está mostrando para vocês. É o Rio Nilo. Isso aqui é uma barragem, uma espécie de proteção. Aumentar, não a barragem de segurar o rio, mas de aumentar as contenções. Aqui vocês têm aterramento.
Vocês acham que isso daqui sempre foi assim nessa altura? Não. Foi o ser humano com caminhãozinho, né? Ou com a pá, ou com o carrinho de mão, sabe Deus com o quê, né? Desde a antiguidade, jogando areia para você ter uma altura incompatível com a do rio, para que o rio não transbordasse, para que fosse possível você ter casas nas margens de um rio, para que não alagasse. Hoje está fácil, né? Escavadeira, né? Caminhão ali, ó, a terra ali, aquela região. E para aterrar isso há 5, 8 mil anos antes de Cristo? No muque, no saco de areia, jogando ali. Trabalho humano, muitos escravizados, muito trabalho ali para fazer essa proteção de areia nas margens do Rio Nilo. Conter as inundações do Rio Nilo não é só da antiguidade, até hoje. Região de Aswan, Egito, porque Heródoto falou que o Egito antigo é uma dádiva, um presente do Rio Nilo. Essa frase contempla o trabalho humano, ela é justa? O Heródoto foi justo com os egípcios? Justifique sua resposta. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei. Bora corrigir? Heródoto supervalorizou a importância do Rio Nilo no Egito. É verdade que o deserto Saara traz dificuldade, que o deserto só não, que toda aquela região desértica, árida, quente, 40 graus ali no Egito, traz dificuldades para o desenvolvimento numa região tão seca, árida, de clima quente e terra infértil. No entanto, a frase esquece o trabalho humano no domínio das cheias e inundações periódicas do Rio Nilo. Olha essa fotografia, que bacana. Ela é uma imagem de satélite que nos mostra uma barragem atual, não é da antiguidade, para nós termos dimensão do trabalho humano atual e como que ele é importante para segurar a vazão do rio em determinados locais, tanto para hidrelétricas, quanto também para ser irrigado. Então, seguraram aqui com uma barragem. O que é uma barragem, professor? Puxa, um baita de um muro de concreto, alto ali de 15, 20, 30 metros, sabe Deus quanto, né? Estou hipoteticamente falando. Para segurar a água, para não se perder, para não secar essa região, porque aqui eu tenho um leito maior, porque eu tenho uma parte do rio um pouco mais, mais expresso, maior, mais, não só comprido, como também nas suas laterais, com uma vazão maior de água, e eu preciso aproveitar que essa parte não seque. Então eu seguro a água, ou libero, dependendo da situação das cheias, eu trabalho com o rio. Não era diferente na antiguidade. De acordo com a arqueologia, as barragens também foram fundamentais para o desenvolvimento agrícola no Rio Nilo. Mas como que eles faziam se não tinham concreto ainda, professor? Sacos de areia.
sacos de areia, eles aumentavam, diminuíam, fechavam o Rio Nilo. Ah, mas eu preciso liberar um pouco aqui. Ah, tira 3 sacos aí, beleza. Aí os caras tiravam 3 linhas de saco para a vazão do rio passar, encher em outra região, e eles iam manipulando a vazão da água, a quantidade da água em determinada região do Rio Nilo. Isso era muito importante e é nisso que o Heródoto foi infeliz e não conseguiu observar o trabalho humano egípcio. Heródoto, quando visitou o Egito no século V, ficou vislumbrado. Eu também ficaria se visse hoje. Imagine um grego olhar aquele deserto de areia todo e um gigante rio que eles não tinham na Grécia, algo parecido. Não tem nada parecido na Grécia. Mas parece que ele se precipitou. Aliás, subestimou os egípcios. Porque foi o trabalho humano que aproveitou as cheias do Rio Nilo, dominou as inundações, transformou o caos em agricultura, em civilização, e ainda desenvolveu uma civilização no deserto. Aqui vocês têm outra imagem, Rio Nilo. Olha essa imagem panorâmica, que coisa linda. Área verde, parece que é um clichê, né? Rio Nilo, área verde, deserto. E montanha, né? Pronto, as 4 linhas. Vamos resolver juntos? Vocês vão ter um tempinho para analisar, eu vou dar uma dica para vocês. Observem o gráfico, identifique o período que as cheias aumentam, o período que tem menos, inclusive, e quando que o rio retorna ao leito. Diminui a sua vazão, diminui a quantidade de água. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos. Voltei. Bora lá corrigir juntos essa? Observem o gráfico, regime do Rio Nilo, suas quantidades de vazão, quanto que ele começa a subir ou diminuir de altura. Você tem aqui os pés, 0, 5, 10, 15, até 30 pés. 4 pés chega a passar de 1 metro de altura, então você tem 0, 0. Pés de metros de altura, 4 pés representa mais de 1 metro de altura. Deu 5 aqui, ó. Opa, passou de 1 metro. 10 pés, mais de 2 metros de altura. E assim por consequência. O mês em que as águas começam a subir, julho, passou de 1 metro de altura. O mês em que as águas chegam ao ponto mais alto, outubro, olha lá, passou outubro, pô, ali ó, entre outubro e novembro passou a parte mais alta, 25 pés de altura. O mês em que as águas começam a retornar ao seu leito. E vai só diminuindo, né? Período das cheias, as chuvas diminuem, ele vai diminuir sua vazão. Em novembro começa a diminuição. Maio ele retorna ali entre maio e junho, volta a sua vazão ali de menos de 5 pés, menos de 1 metro de altura. Vimos que o trabalho era organizado de acordo com os períodos da seca ou inundações do Rio Nilo. O ritmo da vida egípcia era rigorosamente repetido. De fim de julho a meados de novembro, quando o vale estava inundado, não se faziam trabalhos agrícolas. Era o período da corvéia, dedicado à construção das edificações monumentais. Palácios, pontes, pirâmides, todo aquele conjunto, aquele exército de funcionários, de trabalhadores, de camponeses egípcios, eram deslocados para outras funções, para outros trabalhos faraônicos, para outros trabalhos egípcios. Professor, tira uma curiosidade, aquela expressão, isso é uma construção faraônica, esse estádio monumental, é daí que vem a expressão? Sim, é daí que vem a expressão, construção faraônica, uma coisa grandiosa, gigante. Fechou? Bora! Muito obrigado a todos vocês, aquele abração, professor Roberto, foco nos estudos galerinha, 6º ano, força, fé no coração. Até breve!